Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós vamos tratar da frase e da oração e de suas importâncias na construção do texto, como o texto e a sua produção de sentido é feita e se equivalem a partir dessas construções. Na unidade temática, nas linguísticas, semiótica, objeto de conhecimento, frase e oração, e nossas habilidades serão a EF06LP10 e EF07LP07, que trata de identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração, identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complemento, objetos direto e indireto. Eu espero que vocês gostem da aula. Aqui já no slide, nós começamos com um texto que ele é um pouco curioso, porque se nós lermos de cima para baixo, ele tem um significado, se nós lermos de baixo para cima, ele vai ter outro significado. Olhem aí. Finalmente, estava ansioso por esse momento. Queres que eu vá embora? Não, nem pensar nisso. Amas-me? Claro, muito mesmo. Já me traíste? É claro que não. Posso pedir que me beijes? Evidente, porque tu bem mereces. Tenho receio de algum dia me possas maltratar. Estás maluca? Eu não sou desse tipo de homem, então posso confiar em ti? Sim, querido. E olhem aí. De baixo para cima vai ter outra leitura. Querido, sim, então posso confiar em ti? Estás maluca? Eu não sou desse tipo de homem. Tenho receio que algum dia me possas maltratar. É evidente, porque tu bem merece. Posso pedir que me beijes? É claro que não. Já me traíste? Claro, muito mesmo. Amas-me? Não, nem pensar nisso. Queres que eu vá embora? Finalmente, estava ansioso por esse momento. Esse texto aí eu trouxe só para mostrar a vocês a importância da estrutura e da organização textual. Ou seja, para que um texto ele tenha um sentido equivalente ao que o produtor quis dar a ele, a gente tem que ter cuidado na estrutura das frases e das orações para colocá-las nos lugares corretos. E agora a gente vai iniciar o nosso estudo definitivamente sobre o que é frase e o que é oração. Nós temos aí, um texto é uma situação de comunicação que passa a existir dentro de um processo que nós chamamos de processo interacional entre redator, mundo, leitor. Ou seja, nós temos esse processo daí. Todo texto, seja escrito ou falado, é resultado de uma produção conjunta entre interlocutores. E o que distingue os dois tipos é a forma como essa produção se realiza. No texto escrito, entender os conceitos de frase, oração e período é de extrema importância, pois a estrutura dos textos é formada por eles. Nós sabemos, né, que texto é o quê? É um emaranhado de palavras, é um conjunto de palavras que formam um sentido completo que o produtor quer enunciar a alguém, né? A alguma pessoa ou ao conjunto de pessoas, certo? Então, para a gente entender realmente, nós precisamos analisar tudo o que é colocado ali. E analisar a frase, a oração, o período é de suma importância para compreender o conjunto textual. Você sabe o que são cada um deles? Pois bem, neste post, nessa aula, né, nesse slide, vamos explicar o que são e como você deve usá-los para escrever com cada vez mais clareza. Vamos lá? Frase é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia. Ou seja, se tiver sentido completo, eu posso dizer que é uma frase. Seja uma palavra, seja duas palavras ou 1 milhão delas. Tem sentido completo, é frase. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que constitui enunciado de sentido completo. Ou seja, para ser uma frase, eu preciso que ela tenha sentido completo. A frase não vem necessariamente acompanhada por um sujeito, verbo ou predicado. Por exemplo, cuidado,
é uma frase, pois transmite uma ideia, a ideia de ter cuidado ou ficar atento, mas não há verbo, sujeito ou predicado. Por quê? Porque para ser uma frase eu não preciso de nada disso. Eu só preciso que aquela palavra, um conjunto de palavras, tenha sentido completo, ok? Por exemplo, Mafalda está dizendo aí, basta. Esse basta aí, apenas uma palavra, tem sentido completo e por isso pode ser considerado uma frase. Não é fácil? É muito fácil. Recapitulando, frase tem sentido completo. Se tiver sentido completo, eu tenho uma frase. Podendo ter uma, duas, 10, 1000 palavras, não importa. Teve sentido completo, é uma frase. A frase se define pelo propósito de comunicação e não pela sua extensão. O conceito de frase, portanto, abrange desde estruturas linguísticas muito simples até enunciados bastante complexos, certo? Como eu disse a vocês, o que vai identificar a frase é o seu sentido, certo? Tendo sentido completo, pode ser apenas uma palavra, é uma frase. Se tiver 1000 palavras e tiver sentido completo, também vai ser uma frase. Nós temos aí, ó, cuidado, cão bravo. Aí nós temos 3 palavras que podem ser consideradas uma frase. Por quê? Porque tem sentido completo. A pessoa que ler essas 3 palavras, ela consegue identificar o que está sendo dito. Beleza? Já a oração, olhem aí, nós vamos começar o conceito de oração. É todo enunciado linguístico que tem o núcleo como verbo. Olhem aí. Já na oração, eu não preciso ter apenas sentido. Eu preciso que haja um verbo. Muito bem. Apresentando desta maneira, e na maioria das vezes, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Aí nós temos aí um exemplo. O menino sujou seu uniforme. É uma frase de sentido completo e nós podemos considerá-la, nós podemos classificá-la como uma oração. Por quê? Porque o verbo sujar no passado, sujou, não é? Está presente nessa frase. Então, se nós temos um verbo, nós também vamos ter uma oração, ok? Essa é o macete simples da gente identificar a oração. Teve um verbo, é uma oração, ok? Teve 2 verbos, são 2 orações. Teve 3 verbos, são 3 orações, ok? E aí embaixo ainda explica mais uma vez, ó. O que caracteriza a oração é o verbo, não importando que a oração tenha sentido ou não sem ele. Teve o verbo, é uma oração. Por exemplo, a placa de pare. Pare é verbo, não é? Verbo parar. Por mais que a frase ela não tenha sujeito, predicado, tenha só esse verbo aí, pare, eu tenho que considerá-la uma oração. Por quê? Porque o verbo está aí, ok? E nós temos aí a diferenciação entre o que é frase e o que é oração. Olhem aí, a diferença entre as duas. Todo enunciado constituído de uma palavra ou mais com intenção comunicativa, ou seja, com sentido completo. Socorro é uma frase nominal. Por quê? Porque nós não temos verbos. Tem sentido completo, não tem? Tem. Então, nós podemos considerar frase, mas nós não podemos considerá-la oração. A mesma coisa a de baixo. Que olhos lindos os seus é uma frase porque nós não temos verbos. E a oração, professor? A oração é a frase ou parte da frase que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Por favor, socorra-me. Aí já passa a ser uma oração, porque a palavra socorra-me vem do verbo socorrer e está conjugado, não é? A partir do momento que nós temos um verbo, nós temos uma oração. E a frasezinha de baixo também pode ser considerada uma oração justamente por isso. Que olhos lindos você tem. Olha o tem lá embaixo. Tem é do verbo ter, não é? E se nós identificamos um verbo na frase, essa frase ela também pode ser considerada uma oração. É muito fácil, não é? E aqui nós vamos começar o nosso
exercitando. Olha como é simples. Atividade bem tranquila para vocês. O filme mais esperado do ano. Uma dupla em apuros. Eles correm contra o tempo para evitar uma catástrofe. Essa aventura merece maiores elogios. Se vocês prestarem atenção aí, nós vamos ter o quê? E aí, meu povo? Parece ser o quê? Um cartaz, mas um cartaz de quê? Olhem aí, o filme mais esperado do ano. Está divulgando o quê? Está divulgando um filme. Muito bem. A primeira questão diz assim: esse texto é um ou uma capa de revista, cartaz de filme, anúncio publicitário ou capa de livro? Como a gente já discutiu anteriormente, isso aí, esse texto vai ser o cartaz de filme. Muito bem. Olhem aí. Segunda questão. A expressão uma dupla em apuros pode ser considerada uma frase ou uma oração? Justifique sua resposta. Uma dupla em apuros. Uma é verbo? Não, não é. Dupla é verbo? Também não. Em é verbo? Não. Apuros é verbo? Também não. Então, se nós não temos verbo, nós temos uma frase e não uma oração. Só isso, professor, para ser uma frase? Não, tem que ter sentido completo. Uma dupla em apuros tem sentido completo? Tem sentido completo. Não tem verbo, então vai ser uma frase. Nós podemos classificá-la como uma frase e não como uma oração. Ok? Vamos passar para a nossa próxima questão. Olhem aí. Ela queria mudanças e foi em busca de seus sonhos. Irene desafia o destino, ganhador dos prêmios de melhor roteiro e direção. Aí nós também vamos ter de novo o quê? Nós vamos ter de novo o cartaz, não é? De um filme. Verdade? A terceira questão diz: identifique no texto ao lado pelo menos uma frase e uma oração e reescreva em seu caderno. Uma frase, professor, tem que ter sentido completo. Pode ter verbo? Pode ter verbo. Se tiver sentido completo, pode ter verbo. Ok? Nós temos aí, ó. Irene desafia o destino. É uma frase? É uma frase, certo? Pode ser também uma oração? Pode ser uma oração, porque nós temos o verbo desafiar, não é? Desafia faz parte, é uma conjugação do verbo desafiar. Então, essa expressão aí, Irene desafia o destino, tanto vai poder ser uma frase quanto uma oração, ok? Embaixo, ganhador dos prêmios de melhor roteiro e direção. Aí, essa partezinha aí não vai ser uma oração. Por quê, professor? Porque não tem verbo, ok? Mas vai ser uma frase. Então, eu posso colocar ganhador dos prêmios de melhor roteiro e direção como frase e Irene desafia o destino como oração. É fácil, não é? Identifique os verbos presentes em todos os cartazes, aliás, em todo o cartaz, e reescreva em seu caderno. Ela queria mudanças e foi em busca de seus sonhos. Ó, queria, que é do verbo querer, foi, desafia, Irene desafia o destino, então nós temos o desafia aí, e são só esses verbos. Não é fácil? Recapitulando o que nós estudamos nesta aula, frase é todo conjunto de palavras ou apenas uma palavra que tem sentido completo, podendo ter verbo ou não. O importante é que se tenha sentido completo. Já a oração, ela necessita de um verbo para ser classificada como tal. Ok? Esta foi a nossa aula. Eu espero que vocês gostem, que tenham aproveitado. E na próxima aula nós estudaremos um conteúdo novo. Tchau, tchau, um abraço e até!